Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje entregaremos 4 pontos positivos sobre morar aqui em Portugal e 4 pontos negativos, isso mesmo. E esse vídeo não é nada mais, nada menos que um alerta para você que está pensando em imigrar, que ainda não sabe um país onde você quer reiniciar, né, a sua história, a sua jornada. E para você que quer só se atualizar sobre os pontos positivos e os negativos. Então, vamos pro vídeo. Vamos a isto! Primeiro, ponto positivo em relação a vir morar em Portugal, a imigrar para Portugal, seja Lisboa, Porto, Leiria, whatever. Para onde você está decidindo ir em Portugal, meu amigo? Em relação ao euro, tá? O euro tá com... Gente, eu acredito que o euro tá valendo mais que o dólar. Sim. Tá 6,40 da última vez que eu vi. Assim, pra você que tá no Brasil, que tá convertendo pra cá, ok, é triste a realidade, porque R$ 1.000 é quase nada aqui. Mas, se for ao contrário, 1.000 euros transferindo, aí é um dinheirinho legal. Então, assim, logo você vai ver o ponto positivo em relação a isso, tá? Então, sem dúvidas, o valor da moeda, né, tá cada vez mais alto. E isso é um ponto muito positivo em relação aos imigrantes que estão na Europa, né? Essa conversão é muito agradável para nós. Qualquer dinheirinho que a gente envia para o Brasil é um dinheirinho legal, tá? Então, sem dúvidas, a moeda valorizada é um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo em relação a morar na Europa em si. Ai, tô recebendo mensagem do meu amigo. Depois eu te respondo. Seria a facilidade para viajar, gente. É real. Facilidade para viajar aqui é extraordinário. Qualquer dinheirinho que você guarda, que você organiza para viajar, se torna uma experiência incrível. Pra vocês terem uma noção, eu gastei 80 euros. 80, não, quase 90 euros e de volta para Barcelona, né? Que eu queria muito conhecer essa região da Catalunha, né? E foi incrível, gente, foi incrível. Eu gastei, assim, em torno de 300 euros total, com hospedagem, com alimentação, passagem. E, assim, pra mim, que vivo em euro, isso não é pesado. É só me organizar, guardar aquele dinheirinho ali no mês e eu consigo. Não é igual no Brasil, que eu tenho que me organizar um ano inteiro para poder fazer uma viagem. Aqui eu consigo me organizar para fazer 3 ou 2 viagens, ou até mais, né? Se você for bem organizado, a possibilidade é muito alta de viajar, né? Então, o poder aquisitivo é outro, e as possibilidades de conhecer um novo país são altamente altas, não, fica mal, são altas. As possibilidades são altas. Então vamos ao terceiro ponto positivo em relação a morar em Portugal, a decidir esse país como seu novo destino. A facilidade na língua portuguesa, né? Estamos aí, ó. Talvez você sinta alguma diferença no falar. A gente tentando falar português de Portugal é muito feio. Mas a gente se entende perfeitamente, entendeu? Talvez você sinta um pouquinho ali a diferença, casa de banho ao invés de banheiro. Que mais, gente? Frutas vermelhas? Frutos do bosque ou frutos vermelhos? Tem algumas diferenças assim, mas de modo geral, tranquilaço, gente. Dá pra se comunicar, dá pra viver. Isso não é sair da sua zona de conforto. Sair da zona de conforto é realmente ir pra Espanha ou ir pra, sei lá, Estados Unidos. É inglês ou espanhol. Português a gente se comunica, a gente dá um jeito, entendeu? E é isso aí, segue o baile. Quarto ponto positivo, tô tentando ser rápida aqui pro vídeo não passar de 15 minutos. Quarto ponto positivo, a facilidade em procurar emprego. A demanda de emprego aqui é altíssima e você não fica sem trabalho se você realmente estiver procurando, se você realmente estiver
disponível para uma oportunidade de emprego, tá? Eu levei 15 dias para conseguir o meu primeiro emprego, mas eu estava chegando, ainda não sabia como fazer isso, né? Quais eram as melhores oportunidades, onde encontrar. E depois que eu descobri isso, gente, rapidinho, nunca fiquei sem emprego aqui em Portugal. O maior período que eu fiquei foi quase um mês, mas é porque eu realmente queria férias, eu queria descansar. E eu me dei esse um mês à toa, basicamente. Então, pra você que tá mesmo querendo chegar, trabalhar e fazer grana, amigo, o que mais tem é oportunidade. Amiga, o que mais tem é vaga de emprego. Saiba como procurar e você vai ser contratada em menos de uma semana. Sério mesmo. E vamos aos pontos negativos, porque nem tudo são flores, né, gente? Eu preciso alertar vocês sobre as coisas negativas, né? Eu acredito que muitos youtubers aqui no Instagram não falam sobre esses pontos. E eu preciso falar pra vocês, porque não é só videozinho de mercado, não é só viagem, não é só isso, né? Você está imerso numa nova cultura, um novo país, e você vai lidar com os pontos positivos e os negativos. Então, o que eu posso fazer é te trazer a realidade do que é estar aqui, né? Não tô aqui para te iludir sobre, é um país das maravilhas, é tudo de bom, não. Até porque você precisa ter certeza dessa decisão e você só vai ter certeza equilibrando os pontos positivos e os negativos, entendendo que sim, eu consigo lidar com esses pontos, tá tudo bem. Eu não consigo lidar, então, próxima oportunidade, próximo país. E assim você vai tomar uma decisão, né? Não só pela emoção, né? Porque eu acho que a razão é primordial para que uma decisão seja tomada. Não venha pela emoção, porque a emoção não sustenta ninguém, tá? Então vamos aos pontos negativos em relação a morar em Portugal. Gente, é um tanto crítico esse assunto, mas eu preciso trazer à tona. Ok, o primeiro da lista, sem dúvidas, é o preconceito e a xenofobia aqui em Portugal. E eu sei que é um assunto muito delicado. Muitos amigos nunca passaram por esse tipo de situação. Não tem essa diferença. Pronto, é que eu vivo, né? Que eu sou negra, eu tenho cabelo cacheado. Então, assim, eu sou latina, eu sou mulher. Eu tenho partes do meu corpo que são mais escuras, né? E, assim, eu tenho uma boca, né, larga, eu tenho o nariz achatado. Eu sou negra. Eu sou negra. Negra, negra, negra. E eu tenho muito orgulho das minhas raízes. E, infelizmente, isso é uma questão crítica aqui, né? Muitas pessoas levam isso como algo não tão valorizado. O fato de ser tatuada também, para eles, é algo muito estranho. De fato, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ser observada pelas minhas tatuagens, eu achei aquilo, mano, nós estamos em que século? Sério, eu tô sendo mesmo julgada pelas minhas tatuagens. Eu tô mesmo sendo desvalorizada pela minha cor de pele. E, infelizmente, é uma realidade. Dar um exemplo pra vocês. Quando eu vou atravessar a rua, tem situações assim que eu vejo que o motorista, ele é obrigado a parar, né, gente? Fica fingindo que vai ultrapassar, que vai me atropelar. Já aconteceu comigo, já aconteceu com colegas que moram aqui comigo, que são angolanos. E uma situação assim que eu nunca vou me esquecer. No metro, uma senhora, ela tava com um bebezinho de colo e a filha, tipo, basicamente ali uns 5 a 6 anos de idade. A menininha tava brincando de rodar ali no metro, enfim, no metrô, de brincar, né, criança, que não para quieta. E a senhora chegou pra ela e falou, olha, a sua filha é preta, o pai é preto, para sua filha ser preta, porque a senhora é branca, então, basicamente, o pai é preto. Gente, eu juro pra vocês, todo mundo no metro ficou assim pra senhora. Que senhora desnecessária. Sério, olha o assunto que a mulher puxa. Com o metro lotado. Daí, se o pai é
black. E daí se a menina puxou as raízes? Enfim, a senhora foi muito educada, falou assim, o meu esposo, ele é negro, né? E a minha filha puxou o pai. Ah, pois, tava Vera, que a menina não é parecida com a mãe, pá. E aquilo, gente, eu juro. Enfim, vamos ao segundo ponto ponto negativo em relação a morar em Portugal. Gente, eu juro que eu não gosto de trazer esses assuntos aqui, porque são muito polêmicos e eu sei que eu posso ouvir comentários desagradáveis, mas enfim, tô me arriscando por vocês, porque eu quero que vocês venham preparados para isso. Condições de moradia. Gente, o arrendamento aqui tá alto, tá caro. Apesar de ser um valor baixo em relação à Europa em si, para o valor que você recebe mensalmente, que chega até 1.000 euros, em um quarto para dividir com outras pessoas, enfim, porque a maioria dos brasileiros aqui moram em quartos, você pega 400, 450 para um salário de 950 por aí, metade do seu salário já vai para um quarto. E se você for colocar em conta alimentação, meio de transporte, tudo chega até uns 700 euros. Te sobra ali 700, 800. Se você for bem organizado, te sobra uns 100 euros por aí, pela volta de 100. Mas o mês que você decidir comer um lanche ou fazer umas compras, já era, filho. Acabou seu dinheiro aquele mês. Então, sem dúvidas, condições de moradia aqui é um ponto meio negativo, que é bem alto. Acho que, no modo geral, tudo que é canto, tudo tá aumentando e aqui não é diferente. Terceiro ponto negativo, burocracia lenta. Se você é uma pessoa acelerada, gosta de resolver tudo ali online, vou fazer aqui, já tá feito, não é igual ao Brasil, não, que você passou os dados, resolveu, pronto, resolvido. Né? Eu lembro que para eu fazer o meu passaporte no Brasil, passei os dados ali no site da Polícia Federal, me deram datas, eu escolhi a data que eu queria. Alguns dias depois fui até a Polícia Federal, que era do lado do aeroporto em si. Gente, no mesmo dia eu peguei meu passaporte. Aqui não é assim não, tu vai mandar online, depois chega uma carta, isso e aquilo, é um processo assim, lento. Mas acho que isso é um problema da Europa toda em si. Eu já assisti alguns vídeos em relação a outros países e descobri que é tudo igual, gente. É assim, a moda antiga. Cartas e cartas e aguarde daqui a uma semana, daqui a 2 e vai respeitar o processo. Aqui você aprende a ser uma pessoa paciente e respeitar, que não é assim não. Demora as coisas. E é com o tempo que você conquista, tá? Tudo bom? E agora vamos ao quarto ponto negativo. Sem dúvida, gente, eu acho que isso é um ponto, assim, crucial pra mim. Então, adaptação cultural. Amiga, não é porque é o mesmo idioma que você não vai conseguir, que você vai ter facilidade para se comunicar. Eu acredito que o povo brasileiro, os latinos em si, são muito calorosos, pessoas abertas, pessoas disponíveis para se conhecer, para conversar, para desabafar, para criar laços. E os europeus em si não são, né? Muitos deles têm amizades da infância, né? Do pré, enfim, da escola. E essas são as mesmas amizades para a vida toda. Então, essa coisa de criar novos laços, de fazer amigos hoje, né? Daqui a uma semana, 2, enfim, whatever. Isso pra eles é um pouco estranho, sabe? Porque realmente as amizades, elas ficam durante muitos anos. E pra você fazer amizade com pessoas, assim, você acabou de chegar, é meio estranho. Eles não curtem muito. Mas não vou dizer que isso é impossível. Totalmente possível. Eu só tô dizendo pra vocês que a adaptação cultural é um pouco diferente. As pessoas em si, elas são mais fechadas. Não gostam muito de abraçar, de criar laços com pessoas recém-chegadas, né? Eu acredito que a adaptação cultural foi algo que me pegou muito e eu ainda vivo essa adaptação depois de 1 ano e 7 meses, 7 ou 6, whatever. Eu ainda estou me adaptando a essa nova cultura, a esses novos costumes que
não são comuns para mim, né? Eu venho de um país totalmente acolhedor, totalmente disposto a ajudar pessoas que eu nunca vi na vida, totalmente abertas a me ajudar. Então, pra mim, isso é... Eu lembro que, assim, quando eu cheguei, eu tava perdida. Então, eu perguntei ao motorista do ônibus como que eu fazia pra chegar em tal lugar. E, tipo, ele não esperou eu terminar de falar. Ele simplesmente bateu a porta na minha cara e foi embora. Eu fiquei muito triste, assim, nossa, porque eu tava perdida, né, gente? E eu fiquei pensando, caramba, se fosse no Brasil, o motorista ia até falar pra eu entrar, que ele ia me deixar num lugar perto. E aí depois era só virar à direita e à esquerda e eu tava lá. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, é muito diferente, né? Mas enfim, eu não posso comparar. Nunca, jamais vou comparar, porque é uma nova cultura, um novo país, novos costumes. Então, esteja aberto e disponível para essas mudanças, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em relação aos pontos positivos e em relação aos pontos negativos. Mais uma vez, eu digo que esse vídeo jamais será um vídeo para te desmotivar a começar a sua vida, a iniciar uma história aqui em Portugal. Eu só quero trazer à tona para que você venha realmente preparado para tudo isso, tá? Porque o emocional é sim um ponto negativo, tá? Que é solitário, é difícil, mas se é o seu sonho, se agarra nisso, porque você consegue. É isso que me motiva diariamente, quando a situação tá complicada, tô desanimado, tô triste. Não, pera, eu sempre quis viver isso, é o meu sonho, eu aguento, eu consigo, sou capaz. É o que me motiva a estar aqui, continuar lutando, ver as minhas fotinhas e falar, caraca, eu fui pra Espanha, não acredito que eu fui pra Espanha, não acredito que eu andei de avião de novo. Isso pra mim é uma realização enorme. Mais do que um bem material, gente. Viajar, colecionar memórias, pra mim isso é surreal, sempre foi meu sonho. Então eu sou muito grata a Deus por estar aqui, por viver as coisas que eu vivi, tristes, ruins, me fizeram crescer, me fizeram evoluir. E que você possa tomar uma decisão, se você está pensando em vir, concreta, sabendo de todos os pontos positivos e negativos, para que você chegue aqui preparado para essa nova realidade, para recomeçar de fato a tua vida. E se for realmente só uma passagem, aproveita essa passagem, salva dinheiro, guarda dinheiro, para que você desfrute disso tudo. Entender que o ponto de chegada não é o mais importante. O mais importante é você viver o processo. Isso é viver o processo. Estar aqui, passar por todas as fases, enfrentar o frio, enfrentar a dificuldade de se comunicar, o idioma, burocracia lenta. Saiba lidar com tudo isso de forma rápida, entender que fazem parte da nossa vida, tanto boas quanto ruins. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.